Olá, está começando mais um GC Online. Estou aqui com o Matheus, o Fernando, o Alisson e nós vamos aqui compartilhar a palavra de Deus com você. Já chama a família, os amigos e agora nós vamos louvar ao Senhor. Já pega a sua Bíblia aí, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por aqueles que me acompanham, por aqueles que estão ali, Deus, atrás das telinhas, no YouTube, Pai, na TV, na Rede Super, que o Senhor venha estar abençoando cada um da vida deles, cada pessoa, cada família, cada ministério, cada igreja. Deus, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que o Senhor venha estar ministrando em nossos corações os louvores do céu, em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declare mais uma vez que existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente vai falar desse rio, dessa fonte transbordante. Nós vamos falar hoje sobre a água da vida. E eu quero que você abra comigo aí em João 7, 37 ao 38. Vamos ler comigo. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, glória, né? Quantas vezes a gente fala desse texto e hoje a gente vai estudar ele um pouquinho. Aqui está falando no início do versículo 37 que era o dia mais importante da festa. Essa festa que a Bíblia está dizendo é a festa dos tabernáculos. Havia 7 dias de festa e no último dia, né, onde era a apoteose da festa, o momento mais especial, Jesus se levanta em grande voz, né? Levanta com veemência e diz: eu sou a água da vida. E vamos contextualizar aqui, olha o que acontecia nessa festa, gente. Em todos os 7 dias dessa festa, um sacerdote enchia uma jarra de água do tanque de Siloé e derramava sobre o altar. E no último dia, eles davam 7 voltas, vinha como se fosse uma procissão, né? De pessoas em volta, atrás na verdade, com essa água para poder fazer esse ritual. Então era um costume muito comum. E Jesus se levanta nesse lugar, nessa festa, nesse último dia e diz: eu sou a água da vida. E eles tinham esse hábito, esse ritual para relembrar aquele momento onde Deus lá no deserto, né, tirava a água da rocha para saciar a sede do povo. Então, esse era um momento memorial, onde as pessoas faziam isso para lembrar do cuidado de Deus. E Jesus se levanta no meio dessa festa, no meio do último dia, né, dessa festa, para poder dizer isso: eu sou essa água. Jesus é a pedra angular de onde sai a água da vida para todos nós, né? Jesus é a rocha ferida por Deus e transborda essa água viva aqui. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre Jesus, essa água da vida, e sobre o que significa essa água da vida, como que Jesus jorra essa água da vida para nós, porque eu não sei se você viu, no versículo 38 a gente não leu, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá, nós vamos ver do que se trata essa água da vida. O que Jesus se disponibilizou no momento que a rocha foi ferida, né? Jesus morreu e ressuscitou por nós. Quando ele foi moído pelas nossas transgressões, a rocha ferida brotou, jorrou a água viva. E essa água viva, aguarde que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Então, esse texto também, né, foi escrito já no final da vida terrena de Jesus. E ele ali no final do seu ministério, já cumprindo as profecias a seu respeito, ele ordenou: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu quero falar um pouquinho dos aspectos da sede, da água. O que você tem para nos dizer, pastor Mateus? Fala aí. Então, eu acho muito interessante essa revelação de Jesus como sendo, né, essa água da vida. Na verdade, é a segunda vez que a gente vê nesse evangelho de João, Jesus se revelando como a água da vida. Sim. Primeiro foi um episódio que a gente até já conversou aqui no programa, que foi com aquela mulher samaritana, né, que Jesus encontra ela, foi buscar água no poço, e aí pede água para ela, e ela diz: mas como assim, ser judeu? Pede água para uma samaritana, né? E Jesus insiste e Jesus fala, né, que tem água para dar para ela, e ela fala: mas como assim, você não está nem com balde? Nosso pai nos deu esse poço aqui. E Jesus diz: quem tomar dessa água vai voltar a ter sede. Sim. Mas quem beber, né, da água que eu tenho para lhe oferecer, nunca mais voltará a ter sede. E aí a gente vai seguir ainda no rumo do programa para aprofundar um pouco mais nessa água. Mas algo que é muito interessante é que a gente costuma beber água quando a gente está com sede. Né? A gente costuma ir até a jarra de água, até a geladeira, buscar água quando a gente está com sede. O médico sempre fala: tem que tomar 2, 3, 4 litros de água por dia. A Lívia tem até a garrafinha dela lá. 35 ml por peso, por quilo. Por quilo. Por peso não, por quilo. Tem toda uma estatística. A Lívia tem um garrafão enorme que ela anda para cima e para baixo com esse garrafão para poder beber a quantidade certa de água todos os dias. E é um exercício, você beber água, mais do que a sua sede, é um exercício, né? É uma disciplina. E os médicos falam que quando você está com sede é porque os órgãos internos já estão assim, secos de tanta, exatamente, né, falta d'água. Então... Exatamente. Então a gente tem esse costume de não beber água além daquilo que o nosso corpo deseja. Isso é algo muito importante quando a gente trata desse assunto de Jesus aqui falando, né, se apresentando como sendo a água da vida, porque vem a nós a pergunta: quanto tem sido a sede que nós temos tido por essa água? Né? Qual é o estado do nosso coração e o quanto que a gente tem
têm se percebido necessitados, estão necessitados de beber dessa água, assim como a gente vê, inclusive, o salmista, né, falando, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, a gente vê, em alguns momentos, a Bíblia nos tratando como terras secas que necessitam de água, que necessita de chuva. E nós, como seres humanos hoje, no século XXI, no ano, né, de 2023, como que nós nos percebemos diante dessa água? Nós temos tido sede ou mais? Nós chegamos em um ponto de suficiência, porque tem mais isso na nossa caminhada com Jesus. Parece que chega um ponto que a gente fala, a água que eu já bebi é suficiente. Eu já bebi água o suficiente, eu não preciso mais beber. Só que Jesus é uma fonte inesgotável e o nosso coração é uma terra que precisa constantemente ser regada por essas águas. Nós somos necessitados de água. Por isso nós precisamos aguçar ainda mais essa sede do nosso coração, esse anseio da nossa alma, da nossa vida por essas águas. Senão, nosso coração vai se tornar um solo tão seco que nenhuma semente vai poder, né, germinar nesse solo. E a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela se retrata como sendo uma boa semente. Né? Então, para você ter no coração um solo fértil, para que a semente da palavra possa germinar, crescer e dar frutos, primeiro o seu solo precisa ser regado. E é Jesus quem pode regar o solo do nosso coração, né, com o presente que Ele nos dá, que é a fé. Efésios capítulo 2 fala sobre isso, né, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de homens para que ninguém se glorie. A gente percebe uma iniciativa de Deus de trabalhar em nós. E essa iniciativa de Deus é justamente derramando essa água no nosso coração, preparando o solo para lançar a boa semente da sua palavra, e isso germinar, crescer e dar frutos para a glória do nome do Senhor. Amém, glória a Deus. É necessário ter sede, né? Uma pessoa com sede, ela vai até a fonte. Sim. Se ela não tiver com sede, ela não vai. E essa necessidade nossa da igreja, do corpo de Cristo, de entender que precisa dessa água da vida. E aí, vamos então revelar o grande mistério. Quem é essa água da vida? Porque a gente está falando aqui de Jesus, a rocha ferida, o qual brota a água da vida. Gente, aqui como a gente está falando, está chegando no final do ministério de Jesus. Jesus, ele disse que quando ele subiria, ele enviaria Consolador. o Consolador, aleluia. E olha lá o que fala no 39. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, quando Jesus passasse por o processo, né, da crucificação, da redenção, ele disse que não nos abandonaria, não nos deixaria sozinhos, mas que ele deixaria o seu Espírito. Então, a água da vida é o Espírito Santo, que transborda, que jorra de nós, rios de água viva. Então, ele subiu aos céus, mas ele deixou a presença do Espírito Santo. Amém, amém. É tão lindo, né? A Trindade, é claro que ela tem ações diferentes, né? Mas não existe uma hierarquia. A Bíblia, hora nenhuma, trabalha uma hierarquia de que o Espírito Santo é o menos importante. E parece que a gente esquece dele, né? A gente fala muito de Deus, de Jesus. E o Espírito Santo parece que é só um figurante ali. Mas se for parar para pensar, é ele que mora em nós. É ele que está intercedendo por nós, ele é o Consolador. E é lindo demais isso. E esse texto todo me lembra duas frases famosas do meu digníssimo pastor Tiago Diniz. Uma eu já falei aqui, né, que o problema não é a falta de pão e água na mesa, mas a falta de fome e sede, porque está disponível, gente. Está disponível, a gente tem a palavra, a gente tem o Espírito Santo com a gente todos os dias. A partir do momento que você nasce de novo, você está ali, é uma construção. É o que o Mateus falou, não adianta você beber uma água hoje, amanhã ela não vai te saciar mais, né? A água, ela é vamos dizer assim, porque não é o alimento, né? A água é o quê? O elemento mais completo que existe. Faz bem para o seu corpo inteiro, para o seu cabelo, para a sua pele, para a sua unha, para os seus órgãos, para tudo. Tudo, 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 tudo. Uma das coisas que eu senti na minha vida, um hábito que assim, fez uma diferença gigantesca na minha vida foi quando eu comecei a beber água corretamente.
E a gente não faz isso, sabe? A gente aceita migalhas, assim, gotas. E uma outra frase que ele fala muito e que se encaixa muito também com essa palavra é que Deus, ele não tem os seus filhos favoritos, mas tem aqueles que o preferem mais. Então, existem os filhos que se contentam com um golinho de água aqui, um golinho de água lá. Então, às vezes, você vai no culto, você saciou aquela sede, é o suficiente para a minha semana. Você deixou de ser salvo? Não. Sabe? Você deixou de ser amado por Deus? Não. Mas existem aqueles que precisam de um balde de água todos os dias, que 5, 10 litros não sacia, que você quer mais, porque isso é uma fonte inesgotável. E quanto mais a gente tem acesso, mais a gente quer, porque é libertador, é transformador. E é lindo demais e que a gente possa ter mais fome, mais sede e amar mais. Acho interessante, né, você falando sobre pão e água na mesa, é que a água ela é um elemento que ela faz parte de toda a nossa alimentação. Tudo. Então você vai fazer, você pega uma coisa que é seca para você comer, você precisa ter água. Então você vai fazer um feijão, você precisa pôr água. Você vai fazer um arroz, você precisa pôr água. Né? A carne, você vai fritar a carne, sai água de dentro da carne. Né? Você vê tudo que você vai comer, fruta, é cheio de água dentro. O corpo humano é cheio de água. Né? E quando a gente... A terra, a maior parte da terra é de água. Mas usando essa questão do alimento, é muito interessante quando a gente vê o Espírito Santo, né? O texto explicando que essa água é o Espírito Santo. Porque sem a revelação do Espírito, a gente não consegue comer da palavra. Sim, né? A gente vai ler a letra, a gente vai ler o conteúdo intelectualmente, mas sem a revelação do Espírito, sem a iluminação do Espírito, a gente não conhece. Todas as Exatamente. Coisas. A gente não consegue conhecer os mistérios, as entrelinhas do texto sagrado. A gente fica só no ambiente do intelecto, como infelizmente tem muitos que estudam, que leem, mas que não são transformados por essa verdade porque falta água nesse alimento. Sim. É comida crua, é comida seca, mas por isso que o desejo de Deus é, por meio do seu Espírito, lançar água no alimento da palavra, para que haja uma verdadeira revelação no nosso coração. Amém. E a água libera as toxinas do organismo, né? Quando a gente bebe a água do Espírito Santo, ele faz isso, ele lava, limpa, purifica a nossa vida. E é muito importante. Uma das coisas interessantes da gente observar no versículo é que fala: quem quiser, se alguém tem sede, o chamado é universal. Quem quiser, o rico, o pobre, todos aqueles que quiserem podem ir, podem beber dessa água. E é condicional, se, né? Se quiser, não é uma coisa imposta. Né? Deus não obriga nenhum. Você tem que beber a água da vida, do Espírito Santo. Você tem que ter o Espírito Santo. É uma condição. Se alguém tem sede, se quem quiser, venha a mim. E venha a mim é uma aproximação, um relacionamento pessoal. Eu não consigo beber a água da fonte da vida de Jesus para você. Eu consigo transbordar da minha vida para ser uma bênção na sua vida. Mas a busca é individual. O relacionamento com Jesus é individual. O Senhor, ele faz um convite pessoal para a pessoa que tem sede. Vem até mim, vem para mim, vem comigo, né? E não é uma religião, não é uma nova coisa, né? É uma espiritualidade assim meio... Não, é um relacionamento íntimo e pessoal que Jesus quer ter com cada um dos seus filhos. E essa experiência que ele quer que a gente venha e beba. Não é ficar olhando a água, criticando a água, tem até aqui, né, na discussão. Não é para você ficar olhando a água, criticando a água, observando a água, pôr na mão na água. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui uma experiência científica aqui com a água, de degustação. Não. Ele fala, beba essa água, tenha você essa experiência. Você que tem sede, beba essa água. Tem esse relacionamento pessoal comigo. É um convite para todos, né? E não é imposto, é um convite, né? Venha e beba. E é tão importante a gente beber do Espírito, porque nós vamos ver o tanto que o Espírito Santo na nossa vida é essencial. Como o pastor Mateus falou, ele vai regar aquela palavra dentro do nosso coração para germinar o fruto, né? A planta, aquilo que o Senhor está plantando nas nossas vidas, vai dar frutos. E uma das coisas mais maravilhosas que um crente pode testificar é que o Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus e ele produz em nós o fruto do Espírito para as boas obras.
não é, Alisson? E é muito legal porque é um convite que é feito seguido de uma promessa. Sim. Então é como um pai que ele chega pro filho e fala, ó, se você se comportar, eu vou te dar tal coisa. Então é muito engraçado essa forma como Jesus lida ali, né? Que ele está conversando ali com os discípulos e é assim o nosso dia a dia com Deus também. Então, existe uma grande diferença entre eu estar na praia e eu observar aquele mar imenso, eu ficar olhando e falar, nossa... Aí eu olhar as pessoas nadando no mar, tipo, nossa, olha lá que legal, tanto que elas estão se divertindo. Que refrescante. E é uma outra experiência eu entrar na água. Sim. Então, o convite de Jesus não é para a gente ser meros espectadores daquilo que ele é, daquilo que ele pode fazer. Mas ele chama para a gente participar disso. Então, é igual você falou, né? É um convite que é universal. A vontade de Deus, né, é que nós nos acheguemos a ele todos nós. Só que por isso que ele vai usar esse termo. Se alguém tem sede, vem em mim e beba. Porque ele sabe que, infelizmente, nem todos temos sede. Nós lutamos todos os dias contra isso e nós sabemos que nem todos têm a sede de chegar até Deus, de se relacionar com Deus. E por isso que é tão lindo essa forma como ele vem seguido de uma promessa. Fala, se você tem sede, vem em mim e beba, e do seu interior vão fluir rios. Ou seja, não vai ser algo que vai ser só para você. Você vai beber, você vai se saciar e você ainda vai transbordar isso. Sim. Então é um combo ali, né? Não é só a gente chegar e beber algo, mas a gente vai ser totalmente saciado e vai fluir isso de nós. Então é um convite que não tem como a gente voltar da mesma forma, não tem como a gente continuar igual. Amém. E é isso mesmo. E Jesus fala assim, que ele levantou-se, ou seja, ele ofereceu com grande fervor, né? Ele se levantou. Quem tem sede, venha. E é tão lindo isso, né? Jesus, ele não oferece um copinho, não é um poço de água parada. Ele oferece nem um riacho, nem um rio só. É no plural, rios de águas vivas. É engraçado como o evangelho ele é completo. A gente vê em muitos momentos a Bíblia falando sobre o sangue de Jesus que nos lava, que nos cobre, que nos purifica. Sim. Mas a gente vê nesse momento aqui específico, Jesus dizendo que a gente precisa beber. Sim. Não é apenas um lavar externo, não é um lavar o rosto, tirar a cara de sono, tirar a remela, não é tomar um banho, não é nadar nas águas, embora seja muito bom nadar, o convite de Jesus é para que a água entre para... redundância, né? Entre para dentro. Mas o convite de Jesus é para que eu e você bebamos das águas. Sim. Não apenas, né, que a gente não se contente apenas em um lavar externo, exterior, mas que a água entre e vá de forma interior, né, trabalhando dentro de nós, nos lavando por dentro, como a pastora Lívia falou, que libera as toxinas quando a gente bebe água. Né, limpando por dentro, purificando por dentro, gerando vida, não apenas fora, hidratando não apenas a pele, mas hidratando o coração, né, por dentro. A obra completa do Espírito. Amém. E o Espírito é o penhor, né, a garantia de que Jesus vai voltar e que Ele caminha conosco todos os dias. E Ele faz essa obra em nós. Ele flui de nós rios de águas vivas. E é tão importante a gente observar que um cristão, ele tem esse Espírito Santo dentro dele e ele precisa deixar esse rio fluir através dessa sede. Amém. Porque o fruto do Espírito vem em consequência disso, né? E uma das marcas do cristão, que as pessoas às vezes falam assim, fulano tem fruto e acha que é resultado de dons. Não é a mesma coisa. Porque no final de tudo, quando Jesus vim prestar contas, uns vão dizer, Senhor, Senhor, expulsei demônio no teu nome, eu curei enfermos. E vai falar, nem te conheço. Né? Então, não tem a ver com a obra das suas mãos, mas tem a ver com um trabalho interno do Espírito Santo dentro do nosso coração, produzindo o fruto. Qual que é o fruto? Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Os 9 gomos ali do fruto. Se você quer saber se você é crente, não é falando de você olhar a vida do outro, não, mas a sua vida, observa os frutos do seu coração. Você manifesta amor para aquele que ainda não entendeu o que é o amor, ou até é indigno do seu amor, mas você, em misericórdia, derrama amor, você derrama perdão, mansidão, você anda em paz,
né? Em domínio próprio, você controla sua língua, você controla o seu temperamento pelo Espírito Santo, para não atacar ninguém, né? Não agredir ninguém, não ser ofensivo com as palavras. Isso tudo é resultado de vida no Espírito. E é muito importante nós vivermos isso, né? Então, para concluir, que nós venhamos florescer e frutificar para a glória dele. Porque, além desse fruto sendo externalizado, né, nas nossas relações, isso vai trazendo em nós maturidade, entendimento e, sim, as obras do Senhor. O Senhor, o Espírito Santo também nos capacita para fazer as suas obras. Mas Ele está trabalhando dentro de nós primeiro, nesse fluir de águas vivas. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Sim, Deus, nós queremos ter fome e sede da Sua presença. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, viver as realidades desse fruto do Espírito. Queremos caminhar, Deus, cada vez mais entendidos que precisamos de um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Para que nós possamos cada vez mais ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos e também sermos, ó Deus, íntimos e mais ainda apaixonados pelo Senhor, em nome de Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero